Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Achei graça a esta coisa que surgiu de improviso da alma, não é? Seja lá o que isso for, não é? Não é muito fácil definir. Eu costumo usar o termo para dizer outra coisa, que é uma estratégia é a alma. Digamos, nós não podemos ter políticas, nem estratégias empresariais, nem políticas públicas que não tenham alma. Isto é, que não sirvam a objetivos que envolvem pessoas a melhorar individualmente e a melhorar coletivamente. Qualquer estratégia precisa de uma coisa muito importante, que é uma melhoria coletiva a partir da prossecução de objetivos mais particulares. A importância dos mercados não é para os endossermos, é porque os mercados ajudam as empresas a ser melhores. Se eu vendo o meu trabalho, se eu vendo as minhas produções a consumidores mais exigentes, com regras mais claras, eu vou ter um retorno melhor e maior para o meu esforço. Nós muitas vezes em Portugal esquecemos isso. Preferimos caminhos simples. Ora, o caminho, talvez a maior vitória que eu conheça da população portuguesa, é uma vitória feminina de mulheres relativamente envelhecidas, que foram aquelas que mais sofreram com a ausência de democracia no nosso país, a quem se negou a educação, entre muitas outras coisas, e que, quando o país se democratizou e teve oportunidades de progredir, meteram na cabeça um projeto que é: o meu neto ou a minha neta vai ser diferente de mim, vai ter essas oportunidades. Muitas vezes era um objetivo muito simples, brincando com as nossas palavras, ser doutor ou engenheiro, ou seja, ter uma educação superior, e obtiveram vitórias. O projeto de um neto ter uma educação superior é um projeto de 25 anos. Não é um projeto de 6 meses, ou 3 meses, ou de um ano. O que fizemos neste convite fundamental, o Presidente da Caixa disse uma coisa muito importante, que é: esta Caixa é uma instituição que faz parte da alma deste território. Tem objetivos, tem uma prática, tem um dia-a-dia, procura melhorar em função do progresso deste território. E, obviamente, uma instituição financeira pode ser muita coisa, mas, basicamente, tem que ser uma coisa muito simples, que é um casamenteiro entre poupança e investimento. Isto é, tem que captar poupança e tem que canalizar essa poupança para ser usada da melhor maneira possível. Esse é o papel do setor financeiro, é um papel insubstituível. Se esse papel é feito com uma preocupação adicional sobre a qualidade do território onde está implantado, tem mais valor. E, portanto, foi nesse sentido que nós interpretámos o pedido que nos foi feito e que procurámos fazer o quê? A primeira nota que eu gostava de dar é: o mundo é muito grande. Portugal, pequenino, ajudou a um mundo grande. Mas o mundo é desmesurado. Os números de Torres Vedras, os números do Oeste, os números de Portugal, são números modestos no mundo. Por si, não afirmam nada. Temos que os respeitar. Talvez dar-vos um número. Nós temos muitos problemas no nosso país. Todos estamos preocupados com o nosso presente, com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Mesmo que todos me dissessem que não estavam preocupados, eu não acreditava, e ninguém me vai dizer que não está preocupado. Quando nós gostamos muito de dizer que a pera é melhor que a maçã, ou que a maçã é melhor que a pera. Eu estava a contar à Presidente que havia um Presidente de Câmara que já morreu, infelizmente, de Alcobaça, que estava sempre muito preocupado com as Caldas. Nós temos muitas pequenas rivalidades. Não tem mal nenhum, desde que nós tenhamos a noção que são pequenas rivalidades. Se não tivermos a noção que são pequenas rivalidades, está tudo estragado. Talvez uma das coisas que me correu melhor na minha vida de professor, investigador, cientista, consultor,
foi vinho, Monção e Melgaço. Até eu ter alguma possibilidade de intervir sobre isso, o meu Alvarinho é melhor que o teu. E quando apresentei, fiz também para o Oeste, mas quando fiz para o Minho a estratégia de desenvolvimento, já agora era preciso, era quase um formulário que era preciso entregar, senão não vinham fundos estruturais. Alguns municípios, algumas comunidades intermunicipais perceberam a importância de uma estratégia de desenvolvimento, outros não. Quando estava a apresentar, estavam 500 pessoas numa sala, eu estava a apresentar a estratégia de desenvolvimento para o Minho e, de repente, um barulho ensurdecedor. O Presidente da Câmara de Monção e o Presidente da Câmara de Melgaço tinham-se abespinhado e quase que se insultavam sobre o Alvarinho. A festa, aquilo era uma festa, não é? Como hoje, é aqui uma festa para valorizar o desenvolvimento desta região. E eu tive que encontrar uma solução e disse, é tudo a fingir. Fui eu que lhes pedi para fazerem aquilo, para mostrar que o caminho agora vai ser diferente, é um caminho de cooperação e colaboração e não um caminho de rivalidade. Eles olhavam para mim com ar absolutamente... não tinham combinado nada comigo, que estavam a estragar a festa. Pronto. E 4 anos depois eu fui fazer uma conferência sobre outra coisa completamente diferente, em Famalicão, e eles estavam presentes e entregaram-me um papel. O papel dizia Monção, um I comercial, e Melgaço, assim em arco, e depois em letras grossas, o território do Alvarinho. E, portanto, entregaram-me aquilo, como o professor vai gostar e tal. E, portanto, desde aquela altura há uma colaboração entre Monção e Melgaço para valorizar o Alvarinho. Qualquer pessoa na sala percebe que é uma maneira melhor de fazer do que a anterior. Pronto. E, portanto, é este tipo de coisas que nós temos que ser capazes de construir. Obviamente com a nossa identidade, com as nossas diferenças, com as nossas manias, com as nossas insuficiências, não é? Uma pessoa mais tímida não gosta muito de estar em coisas com muita gente. Uma pessoa menos tímida gosta mais de estar em... Portanto, temos todas características que têm que ser conjugadas. Primeira nota que eu gostava de vos deixar. Nós somos o único país na Europa, na nossa União Europeia, que, do ponto de vista do território, é uma mistura do Mediterrâneo com o Atlântico. Não há outro. Do ponto de vista da ciência, geografia, o nosso maior cientista ainda é o falecido professor Orlando Ribeiro, sempre acentuou isso, escreveu um livro, Portugal e o Mediterrâneo, e sempre acentuou essa característica que é um clima que em Portugal articula de forma muito especial, o que nos dá, por vezes, vantagens de 3 semanas, vantagens de 2 semanas, vantagens de 1 mês, não mais, do ponto de vista de levar ao mercado certos produtos que têm uma forte procura e que nós conseguimos produzir mais cedo. Dentro daquilo que é aquilo que eu acho que toda a gente neste território valoriza, que é o agroalimentar. Uma equação ajuda muito por um mapa ao contrário. Se puserem o mapa de Portugal ao contrário, valorizam muito o Oeste. O Tejo, grande monumento natural do nosso país, fica mais bonito, fica mais bem posicionado. E esta aba, não é? Muitas cidades europeias têm que andar a inventar uma lógica de terem verde, de terem sustentável. Não é? A região de Lisboa e do Vale do Tejo não precisa de inventar nada. Tem a melhor cintura agrícola e de sustentabilidade de qualquer cidade europeia. E nós já temos que valorizar isso, cada um com a sua função. Não é? O guarda-redes não mete golos, mas um bom guarda-redes pode levar uma equipa às costas até resultados muito bons. Nós gostamos muito de discutir estas coisas. Há muitos portugueses que gostam muito do setor automóvel. Outros gostam muito de eletrónica. Ambos têm muita tecnologia. Há muitos portugueses que não gostam do setor do têxtil e do vestuário. Por variadas razões. O que é facto é que se eu for medir as exportações, o setor do têxtil e do vestuário perdeu peso e o setor da eletrónica e do automóvel ganhou peso.
O setor do têxtil e do vestuário, que já foi o setor mais importante nas exportações portuguesas, já não é, e nas exportações tem 12% atualmente. O setor do automóvel e da eletrónica tem 35%. Mas se eu, por um momento, todos já foram doentes, alguma vez, e estão sempre atentos, como doentes, a que o médico, o hospital, o centro de saúde, vos faça o melhor diagnóstico possível. Para um doente, o melhor diagnóstico tem muitas vezes exames complementares. Um TAC. Não pediu um TAC. O diagnóstico não vai sair bem. Não é verdade. TAC é para situações muito específicas. Mas, portanto, nós muitas vezes usamos para o desenvolvimento económico e social indicadores que não servem para nada. Estão errados. Eu, quando exporto, não estou interessado em valorizar as importações que eu fiz para poder exportar. Eu estou interessado em valorizar o que eu acrescentei, o que é o meu trabalho, o que é o contributo das empresas que colaboraram para aquelas exportações. Se eu for medir em valor acrescentado, a eletrónica e o automóvel são responsáveis atualmente por 11% do valor acrescentado exportado por Portugal e o têxtil e o vestuário são responsáveis por 16% do valor acrescentado. São mais importantes. Criam mais riqueza para o nosso país. Portanto, o que nós procuramos foi usar indicadores que nos ajudassem a quê? A perceber a importância deste território, a sua vocação, a sua especialização. Uma coisa muito interessante é que é agrícola, agroalimentar, mas especializado dentro. Ou seja, hortícolas, frutícolas, têm um peso muito significativo. Portanto, há uma especialização específica. O ressurgimento do vinho coloca desafios, coloca oportunidades, mas é outra coisa interessante. A forma como se está na pecuária e noutra, são tudo formas específicas, não são completas. O Oeste e o Val do Tejo não têm tudo, mas têm o suficiente para ser uma opção sólida, diversificada e especializada. A Suíça faz bem 4 coisas. É um dos países mais desenvolvidos do mundo. Faz 4 coisas bem. Faz tão bem, tão bem, tão bem que não precisa fazer mais nada, importa. Okay? E vive muito melhor do que se metesse a fazer tudo. Mal. Então, o que eram as notas que eu gostava de deixar para a utilização deste estudo, para o seu desenvolvimento? Um grande rei espanhol, Carlos V, aqueles que estudaram o essencial da história europeia, lembram-se da Invencível Armada e de um período em que a Espanha, Castela e o resto tinham um papel predominante na Europa, fez uma declaração: fosse a minha capital Lisboa, eu seria dono do mundo. Durante muito tempo, a segunda maior cidade da Península Ibérica era Sevilha e tinha menos de metade da população de Lisboa. A região mais periférica da Península Ibérica é Madrid. Se a geografia fosse decisiva do ponto de vista do desenvolvimento económico e social, Madrid seria a região mais atrasada da Península Ibérica, não é? Nós temos de ter alguns cuidados nisto tudo. E o que eu gostava de acentuar é: esta região tem tudo para correr bem. A população está a crescer, não está a decrescer. O mundo não vai a caminho, o mundo, não é Portugal ou a Europa, estão muito atrapalhados. O mundo não vai a caminho de esmagar o mundo rural pelas cidades. O mundo construiu e continua a construir cidades de dezenas de milhões. Não é? Eu visitei em 2019 uma cidade chinesa, Chongqing, para ver um fabricante de tudo que mexe com motor elétrico, menos automóvel. Não é? Portanto, Chongqing tem 35 milhões de habitantes. Não é referência para nada em Portugal. Nós temos 10 milhões de habitantes. Portanto, o que eu quero dizer é,
nós temos que perceber onde é que está a nossa força, onde é que está o nosso futuro e prepararmos para isso. E, portanto, este estudo o que diz é, talvez seja bom gostar de Torres Vedras, gostar do Oeste, perceber que há ali uma zona que já não é bem Oeste. Não é? A comunidade intermunicipal tem a transição do Oeste para o Pinhal, o litoral. Não é? Tem uma diferença, vê-se bem, qualquer pessoa, não precisa ser especialista de nada, percebe isso. Pronto, portanto, este território não precisa de mudar radicalmente nada. Precisa de ir até ao fim da linha. Precisa de ir para cima na criação de riqueza, precisa de fazer melhor e, fazendo melhor, faz mais. Mas atenção, que pode ser um bom exemplo daquilo que nós temos que fazer no mundo, que é criar mais valor usando menos o planeta. Há pessoas muito tristes porque ou há muito crescimento ou não há crescimento. O nosso desafio é conseguir criar valor pesando menos no planeta. É o mesmo desafio em todo lado. Nós precisamos. Portugal só tem futuro se a sua região capital for uma região dinâmica, competitiva. Portanto, o nosso problema não é apocar Lisboa. O nosso problema é aligeirar o peso negativo que Lisboa tem sobre o resto do território, quando tem. Porque Lisboa é a capital mais humilde da Europa. Para qualquer português, há uma concentração do rendimento de tudo em Lisboa absolutamente forte. A capital mais próxima do país é Lisboa. A seguir é Berlim. Todas as outras são desmesuradamente arrogantes para o resto do país. Bruxelas, Paris, Londres, 2,5 vezes o nível médio do país. Lisboa não chega a 30%. E, portanto, aqui eu acho que há o desafio de valorizar aquilo que em termos técnicos é a NUT 3, que tem uma instituição poderosa, que é, obviamente, aquilo que é a instituição que nós somos capazes de produzir. Tivemos primeiro associações de municípios, uma espécie de cooperativas para a ação política democrática, e criámos depois aquilo que são uma divisão administrativa do país, como sempre, com as pessoas que renovam o mobiliário da casa, mas não são capazes de se livrar do mobiliário que é substituído. Acabámos com os governos civis, mas é como se não tivéssemos acabado. Portanto, temos uma complicação bastante grande, mas temos a instituição certa. Há um problema como na Europa. Se nós não passarmos para essa instituição algum de um poder que está nas câmaras municipais, porque é feito em conjunto, não é feito separadamente, se eu tenho que fazer em conjunto, eu tenho que passar o meu poder para o conjunto. Não posso manter o meu poder e querer fazer em conjunto. E, portanto, estas pequenas coisas é que merecem ser... A Itália, desculpem, tudo parece, quando se propõe qualquer coisa que já está feita em grande parte do mundo, fica tudo com dúvidas. A Itália fartou-se de uma divisão administrativa sem pés nem cabeça, que é a italiana, parecida com a portuguesa. Nós temos uma divisão administrativa que foi a que resultou da conquista do território aos muros. O que temos a fazer agora não é bem isso. Não é? Sabem onde é que se encontra o Conselho de Lisboa, o Conselho de Odivelas e o Conselho de Loures? Onde é que se cruzam? A meio da pista do aeroporto. Como divisão administrativa não parece a melhor coisa. Não é? Pronto. Portanto, aquilo que eu acho é, o território tem na base, a base do entendimento entre as instituições democráticas e este nível do território, tem uma vocação agrícola e agroalimentar absolutamente forte, tem um conjunto de instituições, também estão todas aqui, quer instituições que nascem das empresas, que nascem do Estado para suportar as empresas, centros tecnológicos, instituições de regulação, temos tudo para fazer bem. Se eu não apresentar ao mercado, se eu não apresentar aos consumidores a alma do território, eu estou a perder valor que nunca mais acaba.
Para muitas pessoas, tem mais valor a fotografia que tirou ao prato que lhe puseram na mesa do que o que está dentro do prato. Não estão certos, mas atuam valorizando assim. E, portanto, eu tenho que prestar atenção àquilo que os outros estão a fazer. Por exemplo, na Europa, as regiões mais desenvolvidas, toda a gente diz isso, são as regiões da Escandinávia. A Escandinávia tem mais educação, entrou no século XX sem analfabetos, nós entramos no século XXI ainda com analfabetos, portanto, há diferenças e, portanto, tudo corria bem na Escandinávia. Exceto uma coisa, não havia mistério. Também é tudo bonito, pode-se beber a água, está tudo bem. O que é que eu estou aqui a fazer? Não há mistério. Não é? Grande parte da crise agrícola na França não é nada do que se diz. A crise agrícola da França são os agricultores de 20 e tal anos, depois das raparigas terem emigrado para a cidade, para caixeiras dos supermercados, não é? Não havia com quem dançar, porque eles ganhavam bem, a produção era escoada, portanto, a crise era uma crise de vida, não era uma crise de produção. Demorou algum tempo a perceber que era o mundo rural que estava a definhar por razões que não propriamente a agricultura. E, portanto, aqui o que eu sugiro é que isto seja levado a sério. Que seja levado a sério. E que se organize tudo com mais tempo e mais inteligência. Os tais 25 anos, ou seja, os projetos não podem ter 2 anos, não podem ter 3 anos. Desse ponto de vista, o financiamento é uma coisa importante. Ou seja, o papel da Caixa é um papel relevante do ponto de vista da melhoria da nossa capacidade empresarial. Tal como é importante aquilo que eu procurei transmitir em termos de cooperação, em termos de trabalhar em conjunto. Eu, se tenho uma organização com outras empresas, na minha empresa mando eu. Mas naquilo que faço com as outras empresas, eu só mando em função daquilo que eu preciso e daquilo que eu contribuo. E não vou a lado nenhum se não for assim. A Itália não é o Tejo, é o Pó. Não é Torres Vedras, é Parma ou Bolonha. Um bocadinho maiores, com muito mais força. Mas os italianos construíram o Italy como nós podemos construir, ou temos é que construir. Nós temos que ser capazes de construir a alma do Oeste para poder ter valor acrescentado. Peço desculpa. Para ter valor acrescentado suficiente para os investimentos que temos que fazer. E os nossos investimentos têm que ir mais longe. Têm que chegar à distribuição, têm que chegar ao consumo. E, portanto, o que está aqui sugerido é, obviamente, que eu dê mais importância ao que se chamam fatores intangíveis, fatores imateriais. Nós não fazemos casacos, não fazemos calças. Ninguém compra casacos ou calças. Faz-se moda. Nós compramos casacos e calças para ficar com melhor aspecto, para olharem para nós com outros olhos. Venham as calças, umas quaisquer. Não vivemos assim. Quando eu nasci, 60% do orçamento das famílias era para a alimentação. Agora é 10%. Portugal não é dos países mais desenvolvidos da Europa. Nas nossas exportações de bens, portanto, o que nós exportamos, que são bens, nós temos mais serviços do que bens. Nas nossas exportações de bens, nós temos 35% de bens e 45% de serviços. Depois temos logística, temos um conjunto de outras coisas que são essenciais. Portanto, é nesta economia que nós vivemos, não é noutra. Mesmo que eu não saiba tudo, mesmo que eu não conheça tudo. E, portanto, é nesta economia que o Oeste tem que se inserir com a força de pertencer à região capital do seu país e com a força de estar na União Europeia e com a força de ser distintivo, de haver aqui o que não há noutro sítio. Isso é cultural.
A riqueza cria-se com 3 coisas: cultura, criatividade e conhecimento. Tudo o resto é secundário. Não é? O que nós fizemos de bem feito aqui, em matéria, por exemplo, do que eu conheço melhor, em matéria de hortícolas e frutícolas, tem muito que ver com cultura, criatividade e conhecimento. Mais sol nas nossas árvores. Não é? Ganhámos imenso aqui em termos de capacidade produtiva e qualidade da produção. Usar ciência e tecnologia em vez de químicos para impedir, ou seja, aquilo que nós dizemos, a medicina devia ser mais preventiva do que curativa. Não é? O combate a muitas das dificuldades da produção de hortofrutícolas faz-se aqui no Oeste com medicina preventiva, faz-se com conhecimento. Para isso, a articulação entre entidades públicas e privadas, aqui nós não discutimos, felizmente, acho eu, se é público ou privado. Nós sabemos que para termos sucesso nesta especialização agroalimentar, temos de ter público e temos de ter privado. E temos que colaborar, ninguém discute. Não é? E, portanto, esta nota é: precisamos de ganhar força, precisamos de mudar os fatores produtivos, muito mais intangível do que tangível, muito mais humano, muito mais de força de longo prazo, e precisamos de ir mais longe nas cadeias de valor e na chegada ao consumidor. Quando alguém se sente injustiçado, quando alguém que produz se sente injustiçado pelos mecanismos de distribuição, a solução está sempre em assumir parte da distribuição. Nunca está em ir fazer uma queixa ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Agricultura ou a quem quer que seja. E, portanto, obviamente que os mercados precisam de ser regulados. Obviamente que os mercados precisam de ser bem organizados. Mas ninguém consegue defender produtores que não perceberam a dimensão que tinham que ter para poderem defender os seus interesses na distribuição. E a única solução é organização, cooperação, investimento, assunção de novas responsabilidades. Se quiserem um exemplo mais difícil, no têxtil e vestuário, nós tínhamos preços ridículos. Produzíamos, portanto, comprávamos máquinas modernas, usávamos essas máquinas modernas para produzir fios, tecidos, calças, produzíamos muito, mas nunca estávamos na moda. Estávamos sempre nas calças e nos casacos. Perguntamos aos italianos: o que é que vocês fazem? Moda. Perguntamos aos portugueses: o que é que vocês fazem? Calças e casacos e fios e tecidos. Perguntamos aos italianos: o que é que vocês fazem? Conforto do lar. Perguntamos aos portugueses: o que é que vocês fazem? Lavatórios, sanitas. Portanto, precisamos de perceber o que é a economia, onde é que está o valor. O valor está quando a gente deixa de dizer uma mercadoria e passa a dizer um produto diferenciado, que satisfaz necessidades diferenciadas e vamos junto de mercados mais longínquos. Portugal continua preso da Alemanha, da França, da Espanha e da Inglaterra. Porquê? Portanto, nós precisamos de ir aos mercados que podem olhar para nós com os olhos de verdade, com os olhos de justiça em relação à nossa produtividade, à nossa competitividade. E, portanto, isso custa-nos. Temos que arranjar parte dos investimentos que temos que fazer nisso. Não vamos fazer noutras coisas. Portanto, são essas coisas que estão aqui. Acho que a mensagem de esperança e de solidez, portanto, a alma não é assim minúscula. A alma deste território é visível, não é? E porquê é que têm que ser sempre certo tipo de pessoas, certo tipo de instituições, certo tipo de territórios a ter sucesso? Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo, é uma coisa que está a morrer na Europa, que é o empreendedorismo a sério, sem inglês. Hein? Portanto, nós quando temos uma coisa para dizer, mas não sabemos muito bem o que é que traduzimos para inglês. Não é? Pronto. O que é uma startup? Já pensaram?
Agora é startups. Startups por todo o lado. Startup é criação de empresa. Portugal é dos países europeus que cria mais empresas. O nosso problema é que elas nascem pequeninas. Nascem com conhecimento insuficiente dos mercados, com pouca capacidade financeira, com pouco capital e com fraco domínio de fatores decisivos do negócio. E, portanto, temos uma elevadíssima taxa de natalidade e temos uma elevadíssima taxa de mortalidade infantil. Entre os 3 e os 5 anos, morrem muitas. O que é que nós temos que garantir? Que nascemos com mais força, em vez de 43 centímetros, talvez 47 ou 48, não é? Um bocadinho mais gordinhos, com mais capacidade para enfrentar as agruras da vida. E, portanto, isso requer empresas um pouco maiores, empresas mais colaborativas com aquelas... Nós ainda temos em Portugal muitas pessoas que acham que empresas que trabalham na mesma atividade são rivais, em vez de serem colegas. Não é? No texto, para não meter nas vossas coisas, no têxtil e no vestuário, ainda há uns que acham que os tipos dos fios, os do vestuário acham que os tipos dos tecidos vendem muito caro, em vez de colaborarem entre eles. Nós estamos condenados a colaborar para levar os melhores produtos aos mercados, para os vender aos consumidores com maior poder de compra, para podermos ter o maior retorno, para continuar os nossos investimentos e o nosso progresso. E o exemplo que eu costumo dar é, há uma criatura que morreu com 92 anos, criou a maior empresa de armações de óculos do mundo, chamada Luxótica, criou-a numa terriola 5 vezes mais pequenas que Torres Vedras, a 600 km de Roma e 300 de Milão, portanto, completamente do interior, se quiserem usar essa expressão difícil de compreender, a menos de 200 km do oceano, com uma razão muito simples, que foi, quando estava a tentar fazer qualquer coisa de jeito, pegou num par de óculos e perguntou a uns colegas, isto é para quê? Não são as lentes, isto é para quê? E todos lhe disseram o óbvio, é para ser visto, é para ver. E ele respondeu, não, é para ser visto. Isto é moda. Portanto, eu vou fazer as melhores armações do mundo, vou vender as melhores armações do mundo a todo o mundo, e foi o que ele fez. A partir de uma iniciativa empresarial, portanto, um tipo à partida, com menos alma que a maior parte dos empresários que nós temos na região do Oeste. Apenas porque pensou grande e pensou bem. Portanto, nós não podemos ter medo de pensar grande e pensar bem. E se pensarmos muito grande, o que é que nos acontece? Temos que ter um projeto coletivo. Temos que envolver mais. Como é que os holandeses se tornaram o maior entreposto do mundo? Inventando a Bolsa. Ninguém podia emprestar dinheiro para fazer uma expedição que demorava 2 anos. Sei lá o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Eu tenho agora, mas... Então, fazemos a Bolsa, você empresta, se for preciso, vende na Bolsa. Se puder esperar pelos 2 anos, ganha mais. Se não puder esperar, ganha menos. Portanto, nós temos que nos mexer. Temos que largar seguranças que não fazem sentido para obter a única segurança que nos pode dar a vida, que é a inteligência, capacidade produtiva, ética, coisa a sério. Não coisas inventadas, coisas a sério, que toda a gente reconhece. E, portanto, é isto que está aqui, um incentivo a utilizarem uma grande instituição da região, a valorizarem o vosso território e a serem capazes de construir coletivamente a alma disto, que não sou eu, é a inteligência coletiva que vocês conseguirem pôr naquilo que é o contributo do que fazem para modos de vida que têm valor. Não se esqueçam que nós hoje temos pessoas que são a maioria da população, em crescimento, em dinamismo, a quem deram mais 14 anos de vida, 15 anos de vida, 18 anos de vida, mas não deram vida para meter nesses anos. Vocês têm milhares e milhares de pessoas que não vão morrer 5 anos depois de se terem reformado, vão morrer 21, 22 anos depois de se terem reformado, ganharam esses anos, mas não ganharam vida. A vida vão ter que inventar
E, portanto, ao contrário de se achar que a população envelhecida é pouco dinâmica, se nós tivermos um projeto de vida, de ciclo de vida, se pensarmos a vida para 80 anos e não a vida para meia dúzia de anos, nós temos a possibilidade de viver de outra maneira, de criar novas procuras e de dar voz a esta economia que, em vez de nascer nas matérias-primas, nasce nas necessidades das populações e ajuda à sustentabilidade mais do que qualquer outra coisa, porque quando eu começo a economia nas matérias-primas, eu tenho uma economia pesada sobre os recursos não renováveis do planeta, quando ninguém quer carros a pesar 2.000 quilos e com 500 cavalos, como aquele que infelizmente o Diogo Jota, que morreu hoje, usava, não é? Não, as necessidades humanas não são carros com essas características. E, portanto, se nós tivermos uma economia mais desenvolvida a partir das necessidades humanas, obviamente, é o que está no estudo, qualidade alimentar absolutamente decisiva, segurança, os métodos de preservação, coisas que vocês estão a fazer. Ou seja, a vantagem do Oeste, e é a última coisa que digo, é que está a fazer. Não está a fazer tudo o que devia estar a fazer. Não está a fazer tão bem como pode fazer, mas está a fazer e esse é o nosso grande fator de esperança para esta região. Muito obrigado pela vossa atenção.